Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa do CBioclima com apoio da Unesp e da FAPESP. Aqui nós falaremos sobre ciência, biodiversidade e mudanças climáticas e como tudo isso afeta o nosso dia a dia. Eu sou Carolina Medeiros, jornalista do CBioclima. E eu sou Gabriela Andrieta, filósofa e comunicadora. Prepare o seu cafezinho, que nós vamos começar. Pietro Maruyama é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é pesquisador visitante do CBioclima na Unesp de Rio Claro. Doutor em Ecologia pela Unicamp, com período na Universidade de Copenhague, atua nas áreas de Ecologia e Biologia Vegetal, com foco em polinização, biologia reprodutiva de plantas e interações entre plantas e polinizadores, além de um interesse recente sobre os efeitos da urbanização nessas relações. Pietro tem também um hobby, como a culinária, e outros, falou da leitura, que ele vai compartilhar com a gente. Também, além de cozinhar, gosta muito de comer, porque comida mineira, né, não tem como. E a gente agradece muito pela participação hoje, Pietro. Muito obrigado, Gabi, e também Carol, né, pelo convite aqui de participar do podcast. Eu fico muito feliz porque eu ouço o podcast, né, tenho escutado bastante e vai ser bem legal participar aqui depois da palestra que a gente teve, né, pelo CBioclima Sim, também. super interessante. E sobre o hobby, muito obrigado. Que a gente estava conversando antes. Eu talvez goste atualmente mais de comer do que de cozinhar, mas eu acho legal, especialmente quando a gente está, por exemplo, viajando para um lugar novo, assim, né? Acho que a parte da culinária que eu acho mais interessante, porque reflete muita coisa da cultura do lugar Sim, com também. certeza. Eu acho uma coisa massa, assim. E é isso, né? Hoje a gente vai falar, então, de polinizadores e plantas. Pietro, seja bem-vindo, é um prazer poder contar com a sua participação no nosso podcast. E a gente queria saber quais foram as experiências ou influências, né, que você teve para continuar estudando especificamente dentro do campo da biologia os polinizadores nas paisagens urbanas. É, Carol, eu fico sempre, né, refletindo assim, o que é que me trouxe até aqui. Aí eu fico tentando lembrar, por isso, que muitas das coisas foi sempre um pouco do acaso, né, e as coisas que eu gostava. Então eu entrei na biologia naquela fase muito jovem, que você não sabe muito bem o que você quer fazer, mas eu gostava de biologia, sempre gostei de bichos e de plantas, então achei que era legal. Mas, como muitos dos meus amigos, né, que tá hoje na área ambiental, meu primeiro estágio foi na área de laboratório, assim. E eu fiquei lá bastante tempo lavando vidrarias, né? E quase pensei em desistir do curso. Mas aí nessas coisas, né, de fortuitas, assim, que acontece, eu conheci o meu primeiro orientador, que é o professor Paulo Oliveira, lá de Uberlândia. E ele estudava essas relações de plantas e polinizadores no Cerrado. Aí eu comecei a ir para o campo, né? Até com uma das pessoas que eu acompanhei no começo foi o Felipe Amorim, que até deu palestra aqui, né? Ele é meu veterano, Sim, foi então. nosso convidado. Eu ouvi o É. podcast dele, foi muito legal. Então foi uma influência importante essas duas pessoas no começo lá da minha formação. Eu, especialmente, o Felipe me levava bastante para o campo para acompanhar as coisas que ele estava fazendo. E com o tempo eu fui me encontrando dentro da área, assim. Mas foi algo, né, totalmente ao acaso. E aí depois no mestrado continuei estudando lá com o Paulo, em Uberlândia. E no doutorado tive a oportunidade de ir trabalhar com a professora Marli Sazima, lá em Campinas, né, que é até hoje, assim, uma grande referência no mundo da polinização. E a partir desse momento eu já tive uma experiência um pouquinho diferente, que eu fui trabalhar na Mata Atlântica, que era um ecossistema que eu não conhecia muito bem. E aí as coisas foram acontecendo, fiz pós-doc Em e qual região da Mata Atlântica você foi? norte paulista, né, Ah, Ubatuba, assim, aham. sim. A minha área foi mais Ubatuba, mas também subi a Serra do Mar É muito até. lindo lá. Sim, nossa, São Paulo tem sorte, assim. É É um uma lugar região que eu incrível. acho muito legal. E às vezes dava para ir para Paraty também. É Aqui. ótimo Dá uma esticadinha. culturalmente. Então, assim, a gente fez quase 2 anos e meio de campo, que ia todo mês, e era muito pesado, mas era uma experiência muito agradável, assim, ao mesmo tempo, né?
Eu fui bastante com os meus colegas de laboratório, especialmente com o Jefferson Bugoni, que foi o meu colega, que Sim, provavelmente vai também participar do podcast aqui no sim, futuro, dos né? seminários. E então, assim, tive essa experiência muito, muito legal. Aí depois fiz o pós-doc e em algum momento passei num concurso lá em Belo Horizonte, que é uma cidade grande, né? Assim, a gente fala que é uma roça, mas é uma capital também, né? E lá, o que acontecia é que para eu fazer os campos, precisaria de ter, por exemplo, eu poderia ir para a Serra do Cipó, né, que é lá perto, é um lugar super fantástico. Mas infelizmente, no momento que eu ingressei na universidade, não tinha tantas condições assim de dar suporte para trabalhos de campo, porque fica mais caro e tal. Mas e aí, nesse processo de eu tentar, né, tô num lugar novo, não sei o que que eu faço, eu acho que uma coisa que a gente tem que estar sempre fazendo é lendo, né, o que está sendo feito. E já tinha uma ideia de que na literatura, assim, recente, tem aumentado muito o interesse de estudos de ecologia urbana. Aí eu pensei, eu não tenho dinheiro, né? Mas a gente transforma a dificuldade numa oportunidade, né? Então Sim, vamos fazer aqui o campo na cidade e tentar entender como a urbanização está afetando essa interação dos polinizadores com as plantas numa metrópole tropical, porque a maioria dos estudos que até então existiam, né, eram de ambientes, né, não tropicais ou áreas temperadas desses países, né, que do seriam os norte países do global. norte. Isso. Tendo, em termos de hemisfério, né, Austrália, né, Nova Zelândia também vão ter seus trabalhos, mas são condições muito diferentes do que a gente Uhum, chama aqui de sul global, né? com certeza. Então, assim, acho que foi uma série de eventos fortuitos que me levou a estar estudando, né, essa coisa de efeito da urbanização, mas que dei sorte também de ser um assunto que está um pouco despertando o interesse de muitas Com pessoas. certeza. E o aumento da urbanização que a gente vê hoje está afetando a interação entre plantas e polinizadores? Então, isso que é o que a gente acha, na verdade, eu tenho que pensar, cientificamente é muito legal, né? Mas se a gente pensar na natureza, na verdade, o que está acontecendo é que essas interações muitas vezes estão desaparecendo ou sendo Uhum. prejudicadas, mas talvez entender como isso está funcionando nos ajuda, né, a mitigar um pouco esses impactos ou até talvez propor soluções. Então, assim, o consenso que existe é de que, de uma maneira geral, a urbanização tem efeito tanto negativo, né, nas interações, não só de polinização, mas nas interações de uma forma geral, mas isso não acontece de forma universal. Então, existem formas diferentes e entender como a urbanização talvez cause menor impacto negativo é onde a gente consiga, né, entendendo isso, propor talvez soluções para tentar mitigar esses problemas. E por falar em entendimento, essas mudanças, né, que você menciona, tá tornando as plantas e os polinizadores mais frágeis? Essa é uma boa pergunta. Assim, se pensar na fragilidade, né, dentro de um conceito de talvez de estabilidade populacional e persistência dessas populações nos ambientes, a gente pode entender que para uma parte significativa das espécies, tanto de plantas quanto de polinizadores, sim, pode estar tornando mais frágeis, pode estar tornando mais frágil a sua persistência, porque as populações vão se diminuindo, né? E com um número menor de indivíduos na população, essas espécies podem se tornar mais susceptíveis a extinções, por exemplo. Mas o que acontece também na urbanização é que algumas espécies são favorecidas, né? Então, sei lá, todo mundo que vive na cidade vê o quê? Um monte de animais que você encontra nas cidades, mas e plantas também que você encontra mais nas cidades e não vê tanto nas áreas naturais. E a mesma coisa também acontece, né, com os polinizadores e as plantas que eles estão associados. Então, por exemplo, né, as abelhas melíferas, né, a Apis mellifera, que é uma espécie invasora para nós aqui, ela tem abundâncias muito altas, né, nas cidades. E isso pode estar relacionado com processos diferentes da urbanização. Então, nem todas as espécies são prejudicadas, né?
Mas, aparentemente, muito das espécies tendem a sofrer e ter suas populações se tornando mais frágeis, né? Esse E impacto. imagina, assim, que muitas pessoas querem atrair esses animais por perto, porque eles são lindos, tem a parte estética, tem a parte de interesse, Sim. curiosidade, e muitas pessoas colocam esses bebedouros de beija-flores para atraí-los. Eu queria saber, assim, isso é bom, isso é ruim? Qual a melhor forma de fazer? Porque é importante ter informação Sim, sobre isso, porque a desinformação pode até prejudicar, né? claro. Não, então, Gabi, essa a gente até já estava trocando uma ideia antes, né? Eu não sei dizer se bebedouros são bons ou ruins, não consigo Melhor ter ter plantas, né? Na essa dúvida, tem uma autoridade. planta. Claro, se você tem um quintal e consegue colocar, né, flores que atraem beija-flores e polinizadores, eu diria que é muito Uhum. bom, é melhor, né? Mas, assim, a questão dos bebedouros, né? Vamos entender que a pessoa coloca bebedouro e faz a higienização correta, mantém aquele alimentador limpo, né, o tempo todo, porque isso também, o que pode prejudicar a saúde dessas aves é que a manutenção incorreta, né, pode fermentar, pode levar a crescimento de alguns patógenos, assim, que pode prejudicar os beija-flores, né, e fazer mal. Mas vamos então entender que os bebedouros estão limpinhos lá e a pessoa cuida bem direitinho, né, do que tá lá. Nesse sentido, faz mal, faz bem? Efeitos que podem ter consequências negativas é que, em algumas situações, podem tornar esses bichos mais restritos a um local, né? Porque se ali tem fonte de alimento constante, ele não tem necessidade de se mover, né? Então vai estar lá sempre perto daquele bebedouro e nesse ficar mais imóvel e ficar perto do bebedouro, pode, por exemplo, interromper, né, essa função de realizar a polinização das plantas, né. Existem assim, em Ubatuba tem um senhorzinho muito famoso, o Seu Jonas, que até já apareceu no Globo Repórter, que ele coloca bebedouros, muitos e muitos bebedouros, há mais de 30 anos. E quando a gente trabalhava lá em Ubatuba, a gente tinha costume de visitar o Seu Jonas, né. Uhum. E lá no Seu Jonas, a gente via beija-flores que eram basicamente só encontrados nas áreas mais altas, lá pertinho da praia. Então, assim, os bichos, em algum momento durante sua movimentação, encontrou aqueles bebedouro e falou: "Ah, não vou subir a serra não, vou ficar aqui embaixo mesmo, porque tem alimento", né. Então pode ter consequências nesse sentido também. Então, assim, de fato, a introdução de um fonte de recurso, né, porque imagina, cada florzinha, não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir uma flor e ver o tanto de néctar que tem, geralmente tem uma gotinha, pouquinho coisa, né, aí você pega um bebedouro que às vezes tem Uhum. até litros, né, de solução de açúcar. Então, para o bicho aquilo ali, sei lá, é um rodízio infinito, né, de alimento. É uma coisa muito significativa. Então, tem um impacto e eu já não lembro mais se a gente vai falar, mas tem um trabalho até recente, né, que tenta estimar, mas a gente talvez pode avançar na pauta, se não tem problema. Ou você quer me perguntar? Pode me perguntar primeiro. Não, a gente queria entender, Pietro, Aham, de que forma que a urbanização, né, você sim. falou dessa questão dos bebedouros em especial, mas a urbanização de maneira geral, de que forma que ela está afetando, né, os beija-flores, o processo de polinização? Sim, essa também é uma assim, é o que a gente está tentando estudar agora, né. Sim. Porque a urbanização não tem só a ver com a introdução de alimento, por exemplo, né. Ela pode, por exemplo, levar a maior exposição dos animais e das plantas à poluição, né. Então poluição, de diversos poluentes que processos industriais ou até queima de combustíveis fósseis pode, gerar esses poluentes que, por sua vez, afeta, né, a atividade dos organismos ali presente no ambiente. Ruídos sonoros, imagino que Poluição sonora é uma outra coisa, assim, que não tem tantos trabalhos, mas se entende, né, e existem evidências de que afeta, ah, o comportamento, né, e a atividade de forma geral de animais, né, as aves, né, por exemplo, que cantam, elas têm dificuldade, né, elas até mudam o tom do seu canto, né, Uhum. pra se adequar a esse tipo de poluição. Poluição luminosa, né, a gente às vezes não lembra, mas
antigamente à noite era tudo escuro. Nas cidades, a iluminação mantém, uma exposição à luz que os organismos noturnos não estavam acostumados. Então, existem, inclusive, com trabalhos de polinizadores noturnos, mostrando que a poluição noturna, né, a poluição luminosa, durante a Uhum. noite, prejudica o serviço de polinização que algumas mariposas noturnas, né, e talvez até morcegos, né, que podem que são animais polinizadores noturnos, desempenham na natureza. Então, as formas com que a urbanização pode afetar essas interações e as interações de polinizadores são múltiplas mesmo. E geralmente a gente entende que tem um impacto mais negativo. E o planejamento urbano pode ajudar a preservar essas interações? Sim, então, essa é a ideia, né? Nós cientistas estamos tentando investigar esses efeitos, não só para entender, né? Mas talvez também no intuito de que no futuro, entendendo esses, efeitos, a gente possa mitigar. Então, vamos pegar o exemplo aí da poluição luminosa. Existem formas, né, de implementar iluminação pública noturna que são menos prejudiciais, né? Você pode alterar a fonte de luz, a onda de comprimento dessa fonte luminosa, assim, né? E isso já se sabe que prejudica menos, né, a atividade de alguns organismos. No caso dos poluentes, é claro, né, também afeta nossas vidas, né, então, Uhum. cada vez mais os países têm diminuído os limites de emissão, né, dos veículos. E no caso específico dos polinizadores, pensando aqui talvez nas plantas que são recursos, né, para esses polinizadores, uma das coisas que a gente tem colocado, por exemplo, é pensando em recursos e diversos tipos de recursos que as plantas oferecem. Então, a gente tem aqui na relação de polinização, além do néctar, né, que é oferecer energia para os polinizadores, tem polinizadores que coletam pólen para alimentar suas crias, tem polinizadores lá que vão atrás das flores para coletar óleo floral, né, resina, perfume. Então, é interessante pensar nessa oferta, né, ou disponibilidade de diferentes tipos de recurso no ambiente urbano. Então, um dos trabalhos, né, da Ingrid, que foi aluna lá do nosso grupo, que trabalhou com as abelhas, por exemplo, ela viu que determinadas espécies de abelhas que são conhecidas como coletoras de óleo, né, elas só eram encontradas em áreas em que também, obviamente, tinha flores que produzem óleo. Então, se a gente quer conservar essas espécies de abelha, tem que plantar essas espécies de planta que oferecem esses recursos Uhum. diferentes. Então, assim, cada vez mais tem falado na conservação da biodiversidade urbana e polinizadores têm merecido bastante atenção É, dentro tem desse. uma importância econômica muito grande, Sim, né, para e agricultura. os polinizadores, eu acho que entre os diversos grupos animais, é um grupo carismático, né, eu sou suspeito para falar, né, eu acho eles Sim. muito bonitos, tal, eu acho interessante. Mas é um grupo que é fácil de explicar para as pessoas a importância, né. Você fala assim: "Ah, por que que vale a pena conservar a abelha? Por que que é bom ter outros grupos de animais que são polinizadores? Porque se eles desaparecerem, primeiro a gente não vai ter comida, né, muito do que a Uhum. gente consome, assim, depende da ação desses animais. Então é um grupo que funciona bem para argumentar para a Sim. conservação da Muitos filmes de biodiversidade. ficção científica têm falado sobre isso, né, É, sim, que se o desaparece que as abelhas e aconteceria com a todo mundo extinção das abelhas, sim. aí fazer os robozinhos de abelhas Não, hoje para mesmo, assim, é uma substituir. coincidência, mas eu recebi uma figurinha aí de um amigo, né, no WhatsApp, que era um cartaz que a pessoa colocou uma abelha, aí embaixo da abelha estava escrito assim: "Se eu for extinto, você vai junto comigo". Ai, não, bonitinho, Quer olha, uma dizer, e era uma abelha fofinha. super bonitinha, É, mas Olha que e não deixa de legal. ser com verdade, né, assim, certeza. mas, são não de alguma forma ou outra a gente depende dos vários organismos, né, que compõem a natureza, mas os polinizadores é um grupo que é muito fácil da gente argumentar. Uhum. Então eu acho que por isso que também tem merecido muita atenção até pelo poder público, né. Você poderia explicar, Pietro, a questão da coextinção e os polinizadores? Sim, essa ideia de coextinção, né, que tem muito a ver com como os organismos são conectados, né, dentro das comunidades pelas suas interações, é de que se um determinado organismo desaparece, né, uma espécie desaparece de uma comunidade,
é de que todos os organismos com os quais esta espécie interagia vai sofrer algum tipo de consequência, né? A gente está aqui pensando no caso da polinização, que é o mutualismo, né? Então, a ideia é que os organismos se beneficiam. Então, se uma espécie desaparece, vários organismos que desta espécie dependia, né, também vão ser prejudicados, porque um parceiro com o qual tinha interações benéficas, né, desapareceu. Isso, em alguns casos, vai ter um efeito menor, porque, né, as outras espécies que interagiam com essa espécie que desapareceu, podiam ter vários outros parceiros, mas algumas espécies talvez possam ter uma relação de dependência muito grande àquela espécie que desapareceu. E isso levaria a um processo, né, de uma extinção secundária. Aí pensa assim, desapareceu uma espécie aqui, desaparece a outra que dependia muito dessa espécie, aí talvez essa espécie aqui também tinha várias outras que dependiam dessa espécie, e isso vai gerando, né, uma sequência de extinções, e daí que surge, né, essa ideia de coextinções, né, que é o desaparecimento de uma espécie também vai ter consequências, né, e pode levar ao Legal. desaparecimento de outras. E o que torna uma comunidade mais vulnerável ou mais resiliente? Essa, Gabi, talvez seja a pergunta que toda ecólogo vai responder, né? Tá. Porque na ecologia a gente sempre gosta de falar, né? Quando alguém pergunta, você fala assim, depende. Porque tudo depende mesmo, né? Dos Claro. contextos e tal. Mas existem algumas características de uma comunidade que talvez pode estar relacionado com maior, por exemplo, resiliência, né? Ou Sim. resistência a extinções. Uma das coisas que pode estar atuando é o fato das espécies terem vários parceiros com os quais interagem, né? Se existem mais conexões, o desaparecimento de uma espécie, né, não necessariamente vai levar ao desaparecimento de Toda a outras. comunidade. Isso. Mas, claro, né, essas respostas a distúrbios, elas acontecem a nível populacional, e que depois tem consequências para a comunidade. Então, uma comunidade, de uma forma bem geral, né, vou falar aqui, que é mais diversa, que tem muitas espécies, e em termos de interações que vão apresentar mais conexões, pode suportar mais o desaparecimento de uma determinada espécie. Só que ao mesmo tempo, você pode imaginar que mais conexões implica que se uma determinada espécie desaparece ou sofre algum tipo de impacto, esse impacto também se propaga mais, né, dentro da comunidade. Então, as consequências às vezes são um pouco difíceis de prever, porque vai depender de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente entende que muitas vezes, né, comunidades mais diversas seriam mais resilientes ou resistentes a desaparecimentos ou extinções. Sim. E por que a Cordilheira dos Andes é um lugar tão especial para a questão dos beija-flores e da polinização? Então, isso aí é muito legal, né? Infelizmente, o Brasil não tem um pedacinho dos Andes. Ah, a gente tem tanta coisa. Não, a gente tem muita coisa, mas caramba, os Andes é muito legal, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns pedaços assim dos Andes, mas não todo, né? Até porque é uma cordilheira enorme. No caso dos beija-flores, é a região, né, em que se encontra maior diversidade. E as montanhas, de uma forma geral, e os Andes têm sido muito utilizados para estudar, né, o papel das montanhas em gerar a diversidade, manter a diversidade de espécies. Ela é entendido como sendo importante para manter essa diversidade muito elevada de beija-flores, porque ela é também uma montanha muito alta, né? Então tem toda uma variação nas condições ambientais ao longo da sua elevação, né? Então vão ter áreas mais baixas que são mais quentes, né? Dependendo da face que estamos falando dos Andes, é mais úmida ou menos úmida. E vai subindo, vai se tornando mais frio. Isso também altera a composição das plantas. Ao mesmo tempo, essa grande montanha é topograficamente muito complexa, então tem um pico aqui, tem outros picos ali, né, não é apenas um pico único. Então essa topografia complexa, né, com várias áreas mais altas entremeadas com áreas mais baixas, muitas vezes leva a isolamento das populações das espécies que ali estão ou chegam, né? E esse isolamento pode ser um grande motor que leva, né, a surgimento de novas espécies, né? Porque as populações vão ficando isoladas, né?
E ao longo do tempo evolutivo, isso pode estar contribuindo para gerar diversidade. Então, tem a ver com essa grande heterogeneidade dos ambientes, a complexidade topográfica. E, de fato, nos Andes você vai ter desde beija-flores muito, muito pequenininhos, né, até o maior beija-flor, né, encontrado, conhecido. E está relacionado com essa complexidade topográfica que não gera só uma diversidade alta para os beija-flores, né, mas para vários organismos que ali estão presentes. E qual que era aquele estudo recente que você queria comentar mais um pouquinho? O dos bebedouros. Ah, era sobre os Dos bebedouros? bebedouros, né. Hã. A gente pode voltar para esse assunto, que eu acho muito legal. Vamos. Então, saiu um trabalho recente do grupo lá dos Estados Unidos, né, que é liderado por um pesquisador muito conhecido na área, que estuda muito a biomecânica, que que parece uma coisa simples, né, o beija-flor bebendo néctar. Mas assim, a o bichinho lá, ele movimenta a língua, não sei quantas vezes por segundo, é uma coisa super frenética, existe uns mecanismos muito especializados, né, de como essa sucção do néctar funciona. Esse é o Alejandro Rico Guevara, que é um pesquisador que trabalha muito com essa parte biomecânica. Mas o grupo dele publicou um trabalho, se não foi esse ano, foi ano passado, em que eles mostraram que a introdução, né, de bebedouros comerciais, que são esses que você compra mesmo, que consegue colocar muita solução açucarada, levou a duas mudanças, assim, aos beija-flores, né, que na América do Norte eles tendem a ser migratórios, porque as estações são mais demarcadas, né, então eles migram, né, de locais atrás dos recursos florais, por quilômetros e quilômetros de distância. Só que o que acontece quando você começa a introduzir bebedouros é que os bichos não precisam mais migrar, né? E isso levou a um padrão diferente de movimentação desses beija-flores na paisagem lá. Especificamente agora a gente está falando de uma espécie de beija-flor, que é o beija-flor diana, né? Então, aí o que que acontece, né? Houve uma introdução massiva de vários desses bebedouros. Isso, aparentemente, além de levar a toda mudança no padrão migratório dos bichos, também está gerando uma mudança morfológica, porque eu falei para vocês, né, o Alejandro estuda a biomecânica Sim. de como os bichos se alimentam do néctar. E essa o formato do bico dos beija-flores está diretamente relacionado com quão eficiente eles conseguem extrair o néctar, dependendo da quantidade de néctar que tem na flor, a morfologia daquela flor, né? Então, os bichos estão apresentando mudanças morfológicas que os tornam mais eficientes a beber dos bebedouros. Ah, Então é nossa. assim, é uma fonte de alimentação Aham. totalmente artificial que está levando a uma eles estão se mudança na adaptando a morfologia ela. dos bichos. E nesse caso é de fato uma adaptação, porque parece estar havendo uma, né, ao longo das gerações, uma mudança na distribuição desse atributo. Claro, às vezes pode ser alguma coisa de plasticidade fenotípica, né? Imagino que eles estão estudando isso em maior detalhe. Mas aí apareceu na mídia, assim, porque é muito interessante. Pensa, né, que as pessoas introduzirem alimentadores está causando mudanças tão Mudanças. marcantes, né, nos bichos, Sim. que eles estão o bico do beija-flor está mudando de formato Que em loucura. resposta aos bebedouros. E isso pode dificultar eles voltarem para as plantas, por exemplo? Pois é, ninguém sabe, mas pode, né? A questão a ser. Não, primeiro que se os humanos desaparecerem por alguma, né, alguma catástrofe assim, não vai ter mais ninguém colocar num bebedouro. E aí eles Aí também não eles vão sobreviver. não, né, eles vão ter Aí que vai entrar tentar naquela migrar. questão da coextinção, né? Nesse caso com o ser humano, né, se a É gente muito louco, né? fosse pensar um pouco aqui. Então é uma coisa muito doida, por isso que eu trabalho assim, eu Sim. acho que mereceu tanta atenção, e o mais doido é que bebedouro não é uma coisa que só coloca na Califórnia, né. Tem em Não, todo lugar, um coloca no monte mundo de todo. lugar, então pode ser que esses efeitos estejam acontecendo em vários outros lugares e ninguém nem Ainda tá não foram não tá nem identificados em outros sabendo. lugares. Sim.
Essa coisa. assim, é muito interessante você falando, porque é um trabalho muito importante, essa pesquisa é muito bonita e, assim, pra gente é muito bom poder contar com você aqui na Unesp de Rio Claro. Queria saber um pouquinho como tem sido essa experiência aqui. Então, eu tô, né, tive a felicidade aí da Paty me receber aqui, né, e ela também, a FAPESP tá, auxiliando, né, nessa minha estadia aqui de pesquisador visitante. Já tô aqui há 2 meses e vou ficar mais 10 meses, né. E o que eu posso te dizer, assim, que eu já acompanhava o CBioclima até como um pesquisador de uma certa forma Associado. associado, né, mais de longe. E o que eu tenho visto, assim, é que, a Unesp de Rio Claro, por vários fatores, conseguiu aglomerar um monte de gente trabalhando com, biodiversidade de uma forma geral. Uhum. E vários também tem tanto pesquisadores mais sêniores, mas também fizeram contratações, então tá cheio de gente jovem, né, e tem também vários pesquisadores e pesquisadoras jovens de pós-doc que estão lá desenvolvendo suas pesquisas, então eu acho que está um ambiente muito interessante para quem trabalha com a biodiversidade. Então, nesse sentido, assim, eu tô achando super legal, também quero assistir, né, essas palestras que tá tendo, que é sempre uma oportunidade interessante de saber o que as outras pessoas estão fazendo. Então, o que eu posso dizer é que tem sido bem legal, também estou aprendendo a gostar de Rio Claro, né. Não conhecia tão bem. As pessoas falam que: "Ah, cidade meio pequena, tal", mas eu gosto também de cidade pequena, assim, então tem sido super legal, a experiência tem sido fantástica, até por essa possibilidade, né, de que aqui é um lugar que circulam muitas pessoas, né, vem pesquisadores de outros lugares, tal. Então eu tô pra mim tá sendo bem interessante, eu tô gostando Uhum. bastante. Que legal. E, Pietro, você gostaria de falar um pouco mais sobre o seu hobby, que é a culinária, e também dar uma dica de livro, né, que você Sim. falou que você está lendo um livro bem interessante no momento. Eu falo que eu gosto de culinária porque, assim, eu realmente gosto muito de comer comidas diferentes, mas também gosto de ficar testando receitas e até de ver programas de culinária nos Ah, que MasterChef, legal. tipo e às vezes eu pego umas dicas, assim, né, que eu consigo, tal, implementar Aham. em casa, E e é de um entretenimento muito gostoso, né. sim, não quer dizer que eu cozinho bem, né, mas eu tento me virar, mas eu acho muito legal descobrir ingredientes novos, assim, ou, sei lá, passou nesses programas falou de um tempero que eu nunca ouvi falar, aí eu tento usar, assim. Mas eu também falo isso porque eu tenho mais dificuldade quando alguém pergunta qual que é o meu hobby, né, eu acho que a culinária é um hobby interessante. Mas além disso eu consumo bastante coisas de cultura pop, então sempre tô vendo série, assim, filme. Não tenho preconceito não, eu acho legal. Eu acho que é importante pra gente também conseguir se desligar um pouco do nosso trabalho, né, por mais que a ciência ela às vezes permeia, né, outros aspectos da vida, né, porque os cientistas são pessoas muito curiosas, gostam de estar aprendendo, e estudando coisas diferentes. Mas, assim, gosto muito de ler livros de fantasia, assim, de Ai, que ficção, e legal. tal. Mas ultimamente não tô tendo muitos livros para ler, porque vários dos que eu queria ler eu já li, né. Então, eh mas é uma das coisas que mais fez eu ser até amigo do meu primeiro orientador, que é o Paulo, né, era nossa paixão por ficção científica. Então ele sempre me emprestava uns livros de ficção científica, eu achava super legal. E aí eu acho que eu tenho que fazer uma recomendação, né, de um livro. Aí a sorte é que eu tô lendo um livro que tá até legal, eu acho que tem é um pouco perigoso recomendar um livro sem ter terminado de ler. Tudo Mas eu pode já li mais da acontecer. Tudo certo. metade e tenho gostado. É esse livro que até trouxe aqui, né, ele chama Catábasis, que significa em grego uma jornada ao inferno. Mas é porque tem uma história, né, é de uma autora americana, né, mas de ascendência chinesa. Mas basicamente ela escreve livros de realismo fantástico. Então, nesse livro aqui, ela conta a história, né, de um universo na qual, entre umas das formas de ciência, existe a magia. Então, a magia é como se fosse uma área da ciência, né? Mas, enfim, aí tá nesse universo fantástico, e o que acontece? Isso eu posso contar porque não é spoiler, né? É o plot principal, mas tá lá desde o começo. O orientador da protagonista, ele morre, e ele vai pro inferno.
E a história conta ela indo começa daí. atrás pro inferno tentar, né, resgatar esse orientador para ela poder terminar o doutorado, né. E aí, assim, ó, a história se passa em Cambridge, que é uma universidade bem famosa, tal, não sei o quê. Mas, além de ser uma coisa de realismo fantástico, assim, né, que me ajuda a desligar, eu acho legal porque tem muitos contextos ou Sim. até piadas, assim, que você entende porque você tá no mundo acadêmico, assim. Que Então legal. então é interessante. Mas vamos ver, tem que terminar de ler. Espero que continue legal até o final. Que Ah, foi muito curiosa. Vieta, a gente agradece muito pela sua participação hoje. Foi incrível, assim, foi Obrigado. muito enriquecedor. Com certeza. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Café Consciência. Você pode ouvir os outros episódios pelo Spotify ou assistir pelo nosso canal do YouTube do Cbioclima. Nos acompanhe também pela página cbioclima.org e o Instagram @cbioclima. Lançamos novos episódios toda primeira terça-feira do mês. Até mais!